Olá, meus valorosos alunos, minhas valorosas alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula neste canal. Eu sou o professor Gabriel Gadelha e nesta videoaula vou conversar com vocês a respeito de outras tags do HTML. Para cumprir com a agenda da nossa aula, eu vou apresentar a criação de um documento HTML desde o início. Claro, vou usar a minha ferramenta Vim, que eu já indiquei para vocês, tem vídeo no canal. Vou apresentar algumas listas em HTML, existe mais de um tipo de lista que você pode colocar na sua página. Vou falar sobre a tag para adição de links e para adição de imagens, conforme nós colocamos no desafio da videoaula passada. Nesta videoaula eu vou mostrar como adicionar imagens e links na sua página web. Também vou falar de tabelas e formulários, claro. E para mostrar tudo isso, vamos para um exemplo prático. Vamos começar abrindo o querido VI. Fiz uma videoaula sobre ele para vocês no Capricho. Falei algumas coisas importantes, inclusive alguns plugins que eu utilizo. Ensinei como instalar os plugins. Vocês vão ver a importância desses plugins nessa aula de hoje. Vou criar a página gabriel.html. Espero que vocês lembrem a estrutura básica de uma página HTML que eu mostrei para vocês na videoaula passada. Isso mesmo, pessoal. Nós começamos uma página HTML indicando para o browser qual é a versão do HTML que nós vamos trabalhar. Fazemos isso aqui pela tag doctype. Em seguida, começamos a página HTML com a tag HTML, que vai até /HTML. Nesse template que eu criei rapidinho aqui para vocês, usando o plugin que eu utilizo para programar HTML no Vim, até indico, o nome do plugin é Emmet, eu acho que se escreve dessa forma. Vocês vão ver que ele é bem útil ao longo dessa videoaula. A tag HTML eu não tinha mostrado para vocês, mas ela pode ter alguns atributos. Aqui eu indico qual é a linguagem. A linguagem não é essa, nós estamos utilizando PTBR. Em seguida tem a tag head. O cabeçalho começa nela e vai até a tag /head. O cabeçalho pode ter o título, que nós fizemos na videoaula passada. O título da minha página, acho que era algo do tipo Página do Gabriel. E pode ter o meta, onde você pode definir algumas configurações interessantes para a sua página. Aqui eu defini o conjunto de caracteres por meio do atributo char7. O TF8 ele vai permitir com que você adicione acentos, cedilha e outras construções comuns na nossa língua. Você pode adicionar na sua página e não vai dar problema. Você vai visualizar corretamente. Por fim, pessoal, nessa estrutura básica, vocês sabem que a página então ela vai começar a partir do body e vai até o /body. Começando então nossa página, se vocês lembram, eu comecei com a mensagem de boas-vindas. Sejam bem-vindos à minha página. Foi algo deste tipo. Ah, Gabriel, como é que você está jogando ele aí sozinho? Lá na sua página, essa mensagem de boas-vindas estava num título encapsulado por um H1. Verdade, pessoal. Então vamos colocar aqui um H1. Pronto, maravilha. Agora sim. Sejam bem-vindos à minha página. Em seguida eu comecei a explicar que isso é minha página. Essa é a página do professor Gabriel Gadelha. Maravilha. Professor, essa página ela estava encapsulada num parágrafo comum. Estava assim, então vamos adicionar esse parágrafo. Pronto, tá tudo certo. Depois de colocar esse tipo de informação, essas boas-vindas, eu assustei os visitantes da minha página com uma foto. Eu coloquei aqui um IMG. Eu não tinha mostrado essa tag para vocês. Eu falei que vocês precisariam pesquisar um pouquinho para colocar as imagens, mas a tag é isso daqui, ó, IMG, e ela tem alguns atributos. O primeiro é o SRC, que é onde está a imagem aqui no seu computador ou em qualquer site da internet. Você pode pegar qualquer imagem da internet, colocar o endereço aqui e vai funcionar. O seu browser vai carregar essa imagem, vai baixar essa imagem e vai carregar na sua página. Como eu estou adicionando imagem minha, ela está aqui no meu computador, na pasta IMG, com o nome foto.jpg, se eu não me engano. O atributo alt, pessoal, ele é indicado para que você adicione alguma informação que será mostrada caso o browser não consiga renderizar sua foto. Eu vou colocar aqui minha foto.
Aconselho vocês que à medida que vocês forem construindo suas páginas, vocês se acostumem a salvar e visualizar no browser para ver como é que fica. Vamos visualizar até aqui? Vejam a mensagem de boas-vindas destacada com H1, em seguida tem um parágrafo e depois a imagem. Vejam que a imagem não ficou legal, está muito grande, vamos ajustá-la. Para ajustar a imagem, nós vamos precisar de outros atributos aqui da tag MG. O atributo width, para indicar a largura da foto, eu vou colocar algo em torno de 200, talvez seja o suficiente. E a altura high, que eu vou colocar algo em torno de 300. Vou salvar novamente para testarmos. Vamos ao velho refresh. E agora sim a imagem ficou com tamanho aceitável. Vamos continuar. Para quem não lembra, na aula passada, logo após a foto, tinha uma linha. Essa linha é feita com a tag HR. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas antes de mostrar, vamos continuar com a página. Eu tinha uma apresentação utilizando um H2. Eu coloquei aqui quem sou eu, quem é o dono da página, por que eu cheguei aqui, quem é esse cara, será que me interessa? Então aqui eu iria explicar dentro de um parágrafo algo do tipo: eu sou o professor Gabriel Gadelha, tal coisa, falar um pouquinho do meu currículo. Vou simplificar escrevendo: sou um prof supimpa. Vou fechar o meu parágrafo e logo em seguida, depois dessa definição, dessa minha apresentação, eu tinha apresentado para vocês uma lista com os itens que eu identifico como hobbies. Eu não sei se vocês sabem, mas existem 3 tipos de lista em HTML. Uma lista de descrição, uma lista ordenada e uma lista sem ordem. Quando eu falo lista ordenada, seria uma lista numerada, certo? Vocês podem pensar numa lista numerada, em que os itens eles fazem sentido em uma ordem específica. Uma lista não ordenada é aquela que os itens não estão numa ordem específica, ou você pode trocar a ordem dos itens, pois não há uma numeração fixa. E na página que eu mostrei para vocês na videoaula passada, eu utilizei uma lista não ordenada. Nós fizemos algo do tipo aqui, tinha um H3, provavelmente que era hobbies, e aí eu ia apresentar uma lista dos meus hobbies. Eu coloquei pedalar, academia, de vez em quando, né? Violão, com sofrimento, mas vai. E leitura. Ah, Gabriel, não era uma lista? É uma lista ainda, meus jovens alunos apressados. Deixa eu marcar aqui e eu quero fazer a tag UL Unordered List, lista não ordenada. E em seguida eu quero colocar essas palavras dentro de um list item. E eu quero todos esses elementos dentro do list item. Vejam aqui, esses comandinhos que eu estou usando aqui, pessoal, lembrando, é o plugin que eu utilizo, tá? O L é uma lista não ordenada, LI é o item da lista não ordenada. Então tem o item pedalar, academia, violão, leitura. Opa, ele colocou até um item a mais aqui, vamos deletar esse item. E agora sim eu tenho minha lista do jeito que eu esperava. Continuar aqui o body, acho que já está na hora de salvar e visualizar como está esse site. Vamos para o browser. Vamos ao refresh. Continuo com a minha foto. Apareceu aquela lista com HR, descrição, hobbies, e agora eu tenho minha lista não ordenada. Mas não para por aí, eu falei para vocês que o HTML permite 3 tipos de lista, esse é um deles. Vamos aos outros 2. Vou voltar aqui para o estado anterior. Eu tinha esse conjunto de itens aqui que são os meus hobbies. Eu vou marcá-los novamente. O que eu quero criar aqui, pessoal, é uma lista de descrição, description list. Eu tenho os itens da minha lista, vou ter um item para cada um desses elementos. Eu tenho um elemento pedalar, academia, violão, e para cada um desses elementos eu vou ter uma descrição. DD, por exemplo, pedalar, tentativa de entrar em forma. Academia, tentativa de fortalecer a perna do joelho ruim. Ah, Gabriel, você disse que era um DD, então vamos colocar aqui, é o DD, não podemos esquecer.
Ótimo. Violão, mais um DD. Sonho quase inalcançável. E por fim, leitura, mais um DD. Para os momentos de férias. Como de costume, vamos salvar e visualizar nossa lista. Aquele velho refresh. Vejam, pedalar, tentativa de entrar em forma. Academia, tentativa de fortalecer a perna do joelho ruim. Violão, sonho quase inalcançável. E leitura para os momentos de férias. E ainda existe mais um tipo de lista. Vamos a ela! Vou deletar essa nossa lista de descrição. E vamos trabalhar na próxima lista, pessoal. Agora vai ser uma lista ordenada. Ordered list. Eu quero os elementos da lista. Eu quero 4 elementos nessa lista. Então vamos lá. Quais são os 4 elementos? Novamente. Pedalar. Academia. Violão. E qual era o último? Leitura. Vamos ver como fica essa lista. Salvar novamente e visualizar. Vou atualizar a página. E agora eu tenho uma lista numerada, o Ordered List. Voltemos ao nosso código. Depois dessa lista de hobbies, pessoal, se eu não me engano, eu apresentei as disciplinas que eu estou ministrando nesse semestre. Então tinha aqui algo do tipo disciplinas ministradas neste semestre. Isso daqui deveria estar em alguma coisa como um H2, talvez. E agora eu quero apresentar para vocês como uma tabela. Mas Gabriel, como é que a gente cria tabela? Você ainda não mostrou. Para criar uma tabela, pessoal, é muito fácil. Basta utilizar a tag table. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu vou criar uma tabela. Essa tabela ela tem um table header, cabeçalho de tabela. Eu quero colocar 2 table headers, porque eu quero indicar qual é a disciplina que eu estou ministrando e eu quero indicar também qual é o horário dessa disciplina. Em seguida, eu quero adicionar 2 linhas na minha disciplina, utilizando TR, Table Row, TR, Table Row, linha das tabelas. E eu quero minha tabela com 3 linhas, porque são 3 disciplinas: programação web, programação para mobile e programação orientada a objetos. E mais, para cada linha eu quero 2 colunas, TD, são as colunas da tabela, vezes 2. Gabriel, que comando doido é esse aqui? É o meu plugin, gente. Dá para construir uma página web completa em uma linha. Eu tô achando graça, mas eu gosto, tá certo? É porque vai que vocês não gostam, né? Gosto é gosto. Eu acho isso aqui fantástico, simplifica muito. Aí eu faço um comandinho aqui bem simples e ele já monta a estrutura que eu queria para mim, ó. Aí eu quero o TH, que é o header da tabela. O que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui disciplinas. No outro header eu vou colocar os horários. E aí eu começo a preencher. Primeira disciplina é programação web, PWzão aqui. O horário dela é de 13h55 mais ou menos até umas 15h40. Em seguida eu tenho a disciplina de POO, programação orientada a objetos, de 15h45 até mais ou menos umas 17h35. E por fim eu tenho minha disciplina de programação mobile, que essa é do horário X ao horário Y, porque é na modalidade EAD, então é praticamente toda hora. De novo, voltando aqui, ó, pessoal, eu estou definindo uma tabela, ela começa na tag table, ela finaliza na tag barra table. Minha tabela tem linhas, TR tem uma linha, tem 2 linhas, tem 3 linhas. Cada linha começa no TR e termina no barra TR. Por isso que uma linha começou aqui e terminou aqui, a segunda linha começou aqui e terminou aqui, e a terceira linha começou aqui e terminou aqui. Minha tabela tem, em cada linha, 2 colunas. Cada linha precisa ter 2 colunas. Eu tenho a primeira coluna para indicar a disciplina e eu tenho a segunda coluna para indicar os horários dela.
Então, sem mais delongas, vamos salvar e ver como isso se parece. Chegamos aqui, vamos ao refresh. Vejam que ficou organizado aqui numa tabela, disciplinas e horários. Aí eu tenho a disciplina de programação web, programação orientada a objetos, programação para mobile, cada um em um horário. Ah, Gabriel, mas eu acho legal quando é uma tabela que tem aqui as marcações e tudo mais, como é que a gente faz? Muito simples, meus amigos, vamos aos códigos. Quando eu falo que o negócio é simples, ele é simples de verdade, ó. Para que minha tabela tenha borda, aquelas linhas de marcação são na verdade as bordas. Então eu preciso adicionar um atributo aqui à minha tabela table, que é um atributo border, e eu vou indicar a largura da borda. Acho que uma borda de tamanho 1 já é suficiente. Já vou salvar e mostrar para vocês para que não restem dúvidas. Atualizando, olha que maravilha, minha tabela agora tem bordas. Mas não para por aí, deixa eu mostrar outros recursos legais. Vejam, galera, que eu posso fazer com que uma célula, isso aqui é uma célula, ó, eu posso fazer com que ela ocupe mais de uma linha. Para fazer isso, eu venho aqui na coluna dela e adiciono o comando rowspan 2. Eu quero que ela ocupe 2 linhas. Gabriel, não acredita, isso aqui vai ocupar 2 linhas? Vai ocupar 2 linhas. E aí sua tabela vai ficar um pouco estranha, porque essa célula aqui vai ocupar 2 linhas. Para ajustar ela, você pode deletar um desses elementos aqui que vai ficar um negócio mais ajustável. Gabriel, não entendi nada. Vamos ver para vocês entenderem. Vou atualizar. Vejam como ficou estranho aqui, porque programação web está ocupando 2 linhas. Eu teria que tirar essa linha aqui de POO para que programação web fique como uma disciplina e com 2 horários distintos. Vou fazer isso para vocês verem. Vou retirar aqui a linha de POO, salvarei novamente e mostrarei para vocês. Grande refresh. E agora sim, eu tenho uma célula ocupando 2 linhas. Olha que legal. Já que eu tenho uma célula ocupando 2 linhas, professor, será possível uma célula ocupar 2 colunas? Vamos testar. Vou voltar aqui para o meu cenário anterior. Eu não tenho mais essa célula ocupando 2 linhas, eu quero que ela ocupe agora 2 colunas. Cospan. Vamos visualizar e ver como é que fica. Cara, eu acho isso muito legal. Lembrando, na hora de fazer em casa, refaçam esses exemplos, parem o vídeo, testem, programem, façam novas experiências. Isso aqui é uma experimentação muito interessante. Codificar é experimentar, é testar, é visualizar. Por isso que eu estou fazendo. Vou fazendo um pouquinho e vou mostrando para vocês. Vamos ao browser novamente. Vou atualizá-lo. E vejam que estranho, ó. Eu tenho uma célula ocupando 2 colunas. Para que eu consiga corrigir isso daqui, eu preciso deletar essa coluna que ficou sobrando. Vamos lá. Ora, professor, só deletar? Só deletar. Vamos aqui, já salva e mostra novamente para ver se deu certo. Velho refresh. E agora sim, eu tenho uma célula ocupando 2 colunas do jeitinho que eu queria. Muito fácil, galera, muito fácil. E digo mais para vocês, a possibilidade da utilização de tabelas é enorme. Existem inclusive designers que organizam o site inteiro com uma tabela. E vocês precisam entender que é possível adicionar imagens dentro de uma célula, é possível adicionar links, qualquer tipo de informação ou conteúdo você pode colocar dentro de uma célula de uma tabela. Inclusive você pode fazer uma tabela e colocar o seu site inteiro numa célula. As possibilidades de fato são enormes. Mas ainda falta um detalhe para finalizarmos o desafio da aula passada, que é adicionar na nossa página os links, que eu não mostrei para vocês como adicionar links numa página web. Vamos voltar para o código e ver como é que fazemos isso. Após a tabela, eu venho aqui então e vamos falar dos links importantes. Eu acho que eu devo ter usado um H2. Vou usar um H2 aqui para links importantes. Professor, quais são os links importantes?
Os links importantes, meus queridos, é o link do meu currículo Lattes e o link do nosso canal do YouTube. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço um link. Para começar, aquele link eu deixei dentro de um parágrafo. Então, eu coloquei um P. Mas, além disso, no parágrafo eu coloquei um link. Eu coloquei dois links. Um link para o meu currículo e um link para o nosso canal do YouTube. Vou colocar e fazer a mesma estrutura. Ah, professor, esse plugin é muito legal mesmo. Então agora você já sabe como adicionar um link numa página. É por meio da tag A. O A vai ser a tag que vai definir que você está adicionando um link na página. O href solicita o endereço desse link. Você vai colocar aqui nesse parâmetro do atributo href. Eu vou pescar aqui, vou puxar o link do meu Lattes, colocar aqui, vou puxar o link do meu canal do YouTube e colocar aqui também. Mas o que vai aparecer para quem visualiza a sua página vai ser o que você vai colocar aqui entre a tag A e a tag /A. Aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui é o Lattes. E aqui nessa outra tag eu vou colocar que é o meu canal do YouTube. Ei, YouTube, aproveita, se está gostando desse conteúdo, se é útil para você, clica no like, compartilha, mostra esse material para os seus amigos, para quem quer aprender a desenvolver web, a programar, vale muito a pena. E além disso, ainda se inscreve no canal para não perder mais vídeos bacanas. Com a apresentação desta tag link, você já tem todos os recursos necessários para fazer o desafio que eu apresentei na videoaula anterior. Agora, voltando para a agenda desta videoaula, vamos falar sobre os formulários. Observem que os formulários HTML são os principais pontos de interação entre o usuário e o seu sistema. É por meio de um formulário que o usuário vai conseguir enviar dados de diversos tipos para o sistema. O sistema então vai receber esses dados, vai processar, fazer algum tratamento e vai direcionar o usuário para uma camada de visualização diferente com base nos dados que o sistema recebeu. Um formulário ele pode ser composto por um ou mais elementos. E os elementos podem ser de vários tipos, como vocês já estão acostumados. Pode ser um campo de entrada de texto, pode ser uma caixa de seleção, podem ser botões, checkbox, radio buttons. Todos esses elementos eles ficam dentro de um formulário, para que as páginas do seu sistema consigam interagir com o back-end. No momento de falar sobre o formulário, de pensar no formulário, de implementar um formulário numa página, eu quero que vocês tenham muita atenção quanto à experiência do usuário. Quanto maior o seu formulário, maior vai ser o risco do usuário perder interesse no seu sistema. Justamente por conta disso, é importantíssimo manter os formulários o mais simples possível. Mantenham o foco, solicitem apenas o que for absolutamente necessário. Para exemplificar os formulários, eu vou criar um form bem pequenininho, com 3 campos de entrada. Cada um dos campos de entrada eu vou usar um recurso diferente. Vou utilizar um campo para entrada de texto pequeno. Vou utilizar um campo para que você marque uma das opções, para que você possa escolher uma entre várias opções. E vou colocar um campo para que você possa colocar um texto maior, um campo de texto grande. E o formulário, claro, ele vai ter um botão que é o que vai indicar a ação, para falar que o formulário foi preenchido e que o usuário deseja submeter o formulário para o sistema. Voltando ao código, tudo começa com a tag form. Ah, Gabriel, e em vez de fazer a tag form, você já trouxe aqui inclusive um atributo. Claro, pessoal, a tag form ela suporta alguns atributos para que você possa configurar como é que o formulário vai se comportar. Todos os atributos da tag form são opcionais, mas é uma excelente prática você definir pelo menos o atributo action e o atributo method. Então eu tenho o atributo action que já veio aqui e eu tenho também o atributo method que é muito importante. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês para que esses atributos funcionam. O que vai dentro do meu form, os campos de entrada de texto, botões e etc., eles precisam ficar entre a tag form e entre a tag /form. Sabendo disso, eu já vou antecipar para vocês para que serve o atributo action.
Esse atributo ele vai definir uma URL, um endereço, que é para onde você vai enviar os dados que serão coletados deste formulário. Por exemplo, aqui no nosso caso eu tenho essa página, que é a página gabriel.html. Eu vou supor que quando o usuário clicar no botão que ele quiser enviar esse formulário vai enviar os dados e vai ser redirecionado para a página 2.html. Lembrando, pessoal, ainda estamos trabalhando apenas com HTML. No momento, nós não vamos processar ainda esses dados. Vamos apenas redirecionar para uma outra página, que é essa página 2.html. Observe que o action vai ser executado quando o usuário clicar num botão. E esse botão ele precisa ser do tipo submit. Para termos esse botão, então, eu vou criar a seguinte tag. Button. Eu quero que esse botão seja do type submit. Assim eu tenho então o meu botão, button, ele é do tipo submit e ele vai submeter esse formulário para uma outra página definido aqui no action. Eu quero que esse botão tenha um nome, eu vou colocar o nome dele de enviar, por exemplo. O nome do botão fica entre a tag button e a tag /button. Acho que já está num bom momento para salvarmos o nosso projeto e visualizarmos lá no browser. Vejam que nós temos aqui o botão. Ah, Gabriel, nós temos o botão, mas não temos o form. O form ele não é visível. O que é visível são os elementos do form. E nós ficamos aqui tudo junto, ó, Lattes e canal do YouTube. Vale a pena separar. Eu vou corrigir essa visualização porque eu não queria que ficasse desse jeito não. Eu queria que ficasse um abaixo do outro. Vamos voltar para o código. Vamos voltar para o código para fazer essas correções e completar o nosso formulário. Vou começar colocando cada um dos elementos numa linha, vou separar com break, BR, quebra de linha, e vou voltar aqui para o meu formulário. E agora eu vou falar para vocês sobre esse atributo method, pessoal. Ele que vai definir qual é o método HTTP que vai ser utilizado para enviar os dados. As duas opções são método get ou post. A grande diferença entre os métodos get e post provavelmente é a visibilidade. Uma requisição get ela é enviada como uma string anexa à URL, enquanto uma requisição do tipo post ela vai ser encapsulada junto com o corpo da requisição HTTP, e aí você não vai conseguir ver os dados que estão sendo enviados como parâmetros. Eu não quero me estender nas diferenças, até porque a videoaula está ficando muito longa e eu quero que ela fique bem objetiva. Entretanto, eu aconselho que vocês que estão assistindo essa videoaula façam uma pesquisa rápida para entender as diferenças mais detalhadas entre o método post e o método get. Eu vou utilizar nesse exemplo o post porque é o método que eu considero mais seguro. Como eu já havia antecipado para vocês, eu vou colocar no meu formulário primeiro um campo de entrada de texto comum. Esse campo de entrada de texto ele vai ser precedido por um label, porque o label vai explicar qual é o motivo, ele vai explicar para o usuário o que a gente está querendo que o usuário preencha naquele campo. Então, eu vou criar primeiro um label. Esse label ele tem o atributo for, que é justamente para o meu campo de entrada de texto, que se chama nome. Em seguida, eu quero colocar um campo de entrada de texto, um input. Esse campo de entrada de texto ele é do tipo type igual a texto. E o nome dele, o ID dele, na verdade, eu vou chamar de nome. Gabriel, que programação estranha você faz aí no seu Vim? Estou usando meu plugin, ele me facilita a vida, ó. Com um comando só, eu criei um label. Esse label se refere a esse campo input aqui. E aqui no label, entre a tag label e a tag /label, eu vou dizer qual é o propósito desse label. Digite seu nome. Já o meu campo input ele é um pouquinho diferente. Vejam que o atributo mais importante aqui da minha tag input é esse atributo type aqui. Esse atributo ele vai definir como é que o meu elemento input vai se comportar. Dependendo do que eu colocar aqui no type, o meu elemento input ele pode mudar radicalmente. Por isso que você deve prestar muita atenção nesse elemento. Nesse exemplo aqui eu estou colocando apenas texto, que
que é o valor padrão para esse atributo, e ele vai representar que o meu atributo é um campo de texto com uma única linha, mas ele vai aceitar qualquer tipo de texto sem controle de validação. Vejam também outra coisa importante, a minha tag input, eu tenho um input de abertura, mas eu não tenho um input de fechamento. Isso significa que eu preciso fechar essa tag nela mesma. Eu coloco a barra aqui para falar que o meu input ele começou aqui e ele terminou aqui. Depois de criar esse input, eu vou criar agora um outro campo de entrada de texto, que na verdade é para que eu indique opções. Então eu vou criar um campo que é um label também. E esse campo ele vai preceder um select. Um select ele já é diferente de um input, como vocês vão ver. Um select ele tem options. Eu vou colocar aqui 4 opções. Como assim, Gabriel? Primeiro vamos ao label. Esse label ele se refere ao meu select, o nome do meu select é estado. Eu vou pedir para você marcar nesse select o seu estado civil. O ID do meu select é estado. O nome também eu vou colocar estado. E agora eu tenho as opções. As minhas opções ficam aqui no velho. Primeiro velho, solteiro. Segundo velho, casado. Terceiro velho, divorciado. Quarto velho, viúvo. Vejam que o velho ele não vai ser mostrado para o seu usuário. Esse velho aqui se refere ao que vai ser passado para o servidor quando o usuário escolher esse option, por exemplo. Ele não está vendo, eu ainda não escrevi aqui para o usuário o que tem nesse option. Mas se ele escolhê-lo, vai chegar lá no servidor o valor solteiro. Como assim, professor? Não está mostrando nada? Eu vou salvar e mostrar para vocês, que realmente não aparece nada na página. Aquele refresh. Eu tenho aqui o label, digite seu nome. Tem um campo para entrada de texto. Tem um outro label, estado civil. Tenho as opções do estado civil que, como eu falei, não aparecem para o usuário. Vamos voltar no código e ver onde é que vocês vão colocar essas opções. Eu vou colocar essas opções exatamente aqui, entre o option e o barra option. A primeira opção é solteiro, a segunda opção é casado, a terceira opção é divorciado e a quarta opção é viúvo. Vejam que eu poderia colocar uma coisa completamente diferente aqui. Vamos pegar aqui em viúvo e vamos colocar feliz. O usuário vai ver feliz, mas vai chegar lá no servidor viúvo. Inclusive eu vou aproveitar para melhorar aqui os espaçamentos. Criar um BR aqui, criar outro BR aqui entre o select e o meu button. Agora eu vou salvar e mostrar para vocês como ficou. Vamos ao refresh. Agora vejam que eu tenho opções, ó. Solteiro, casado, divorciado e feliz. Se eu escolher essa opção feliz, vai chegar no servidor viúvo. Então, atenção quando colocarem as opções para o usuário e as opções que irão para o servidor. Voltemos ao código. Vamos ao nosso último campo de entrada de texto, que será uma text area. Eu quero um label e eu quero também uma text area. O label vai ser para minha text area, que eu vou chamar de mensagem. Digite sua mensagem. E eu tenho aqui a minha text area. Eu vou colocar como ID mensagem. Name também posso colocar mensagem. Vou definir aqui o tamanho de colunas da minha text area e o tamanho de linhas. Aqui como padrão tem 30 e 10. Vocês podem deixar até maior se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Agora observem que uma text area ela é diferente do meu input text. O meu input text ele tem só uma tag, o input, e nela mesmo eu preciso fechá-la. Já o text area tem o text area de abertura e tem o barra text area de fechamento. O que isso vai diferenciar no meu código? Eu posso definir valores default tanto para a text area quanto para o input. Se eu quiser definir um valor default para a text area, eu vou escrever aqui, valor default. Se eu quiser definir um valor default
Para o meu input, tipo texto, eu vou ter que colocar aqui dentro da tag value default. Vou salvar e mostrar para vocês como fica. Só vou criar aqui um BR depois da textiária para organizar melhor nosso código. Vamos ao browser. Mais um refresh. Agora temos aqui o nosso valor default na textiária, mas não apareceu o nosso valor default no input. Vamos verificar o que houve. Provavelmente foi esse 2 pontos que eu coloquei aqui, pessoal. Perdoem, é um igual. Vou salvar novamente e voltar para lá. Refresh. E agora sim, default. E com isso, pessoal, finalizamos o nosso form. Nós pedimos para o usuário digitar o seu nome, seu estado civil, uma mensagem e enviar lá para o nosso servidor. Ao apertar esse botão, como eu já falei para vocês, deveríamos enviar esses dados para o servidor web. Só que para receber esses dados, vamos precisar do back-end, que nós vamos estudar daqui a pouco aqui na disciplina. Só ter um pouquinho de paciência. Por isso, por enquanto, a gente vai deixar apenas ele redirecionar para uma página 2. Que na hora que vocês testarem esse exemplo em casa, lembrem de fazer a página 2 pelo menos para receber esses dados, para não dar erro como deu aqui no meu browser. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai dar erro. Ah, Gabriel, resolve. Muito fácil, eu vou criar aqui a página 2. Não vou nem mostrar para vocês. Eu vou só criar a página 2 e vou escrever página 2 criada. Já criei a página 2, vou voltar para cá e vou clicar novamente em enviar. Agora ele veio para a página 2 criada, do jeito que eu falei para vocês. Vale a pena comentar também, pessoal, que existem outros tipos de input, como por exemplo reset ou button. Mas não é o foco dessa videoaula, ela já está ficando muito longa, então sugiro que vocês pesquisem um pouco mais sobre eles. Para finalizar, gostaria de lembrá-lo de rever essa videoaula quantas vezes for necessário. Além disso, se lembra de clicar no like, compartilhar e se inscrever para não perder os conteúdos. Além de tudo isso, faça e teste todos os exemplos que eu mostrei. Eu sei que são simples, mas quem está fazendo sou eu, então quem está treinando sou eu. Você só vai se desenvolver na programação, seja ela no que for, no mais básico do HTML ou uma linguagem mais complexa, se você de fato testar, tentar e experimentar a linguagem. Além disso, lembre-se de tirar todas as suas dúvidas, seja no nosso encontro síncrono, por e-mail, no nosso canal do Discord ou aqui mesmo nos comentários. Pode deixar um comentário com sua dúvida que eu terei maior prazer em responder a todos. Animem-se, porque na próxima videoaula já vou iniciar os trabalhos com CSS. No mais, te desejo saúde, mando um grande abraço e nos vemos na próxima videoaula.